Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Dando continuidade ao Evangelho, a reflexão do Evangelho diário, nós estamos aí no capítulo 8 de São Marcos, versículos do 14 ao versículo 21. Então, meus amados irmãos, o Evangelho de hoje, Jesus vem chamar a atenção dos seus discípulos para tomarem cuidado, ficarem atentos, espertos, por conta das má influências, por conta das doutrinas enganosas, dos costumes que são contrários ao Evangelho. Então, o Evangelho começa dizendo assim: eles haviam esquecido, os apóstolos haviam esquecido de levar pães e tinham apenas um pão no barco. Ele, Jesus, recomendou então: cuidado, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Então, quando Jesus viu que os apóstolos não tinham trazido pão e eles estavam preocupados com isso, Jesus diz essa pequena parábola: cuidado com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E aí, versículo 16, os discípulos, eles, no entanto, refletiam entre si, por que não tinham trazido pães? Eles ficaram pensando, será que Jesus está dizendo isso porque nós não trouxemos os pães? E no versículo 17, mas percebendo, ele disse, Jesus percebendo essa discussão, Jesus disse: por que pensais que é por não terdes pães? Por que vocês estão pensando que é porque vocês não trouxeram o pão que eu estou falando isso, a respeito do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes? Ainda não entendeis e nem compreendeis? Tendes o coração endurecido? Jesus está perguntando. Tendes os olhos? Tendes olhos e não verdes? Ouvidos e não ouvis? Não vos lembrais de quanto parti os 5 pães, de quando parti os 5 pães para 5.000 homens, e quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? E eles disseram-lhe: 12. Depois, e dos sete pães para 4.000 homens, e quantos cestos de pedaços recolhestes? Disseram 7. Então lhes disse: nem assim compreendeis? Então Jesus diz: nem assim vocês compreendem o que eu estou dizendo? Porque Jesus não estava falando do pão, alimento. Jesus não estava falando do pão. Porque o pão, porque simplesmente eles trouxeram um pão só, isso era o mínimo. Jesus estava dizendo: olha, vocês não lembram? Com 5 pães eu alimentei 5.000 homens. Com 7 pães eu alimentei mais 4.000. E quantos cestos sobraram? Então vocês estão preocupados com isso. Em São Mateus, capítulo 16, versículo do 5 ao 12, Jesus fala ali: acautelai-vos, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui eles colocam o fermento aqui Marcos coloca o fermento de Herodes. E lá no versículo 12, Jesus vai dizer para os apóstolos, ou melhor, os apóstolos compreendem que Jesus estava falando da doutrina, do ensinamento dos fariseus e de Herodes. Ou seja, da maneira que eles viviam. São Mateus capítulo 15, 16, versículo 12. É bem interessante porque Jesus fala exatamente isso. O versículo 12 vai dizer assim: então compreenderam que não dissera acautelai-vos do fermento do pão, mas sim do ensinamento dos fariseus e dos saduceus. Então Jesus estava dizendo: cuidado com as más companhias, cuidado com os maus ensinamentos. E para nós hoje, meus irmãos, como nós podemos colocar isso em prática? Precisamos tomar cuidado com as falsas doutrinas. Precisamos tomar cuidado com os ensinamentos que são contrários à vontade de Jesus. Precisamos tomar cuidado com as ideologias do nosso tempo que são contrárias
ao ensinamento de Jesus. Eu penso que se Jesus estivesse falando conosco hoje, não por meio de sua palavra, mas de viva voz, como estava nessa ocasião aqui com os apóstolos, Jesus iria dizer para nós: cuidado, cuidado com o fermento dos modernistas. Ou seja, cuidado com o fermento dessa geração perversa nas suas ideologias, nas suas filosofias, nas suas doutrinas, né, que são diversas. Jesus iria dizer: cuidado, prestai atenção, para que vocês não sejam enganados. Porque o meu ensinamento é genuíno, o meu ensinamento é santo, o meu ensinamento gera a vida eterna. Mas essas ideologias não geram a vida. Então, meus amados irmãos, que nós possamos pedir a Jesus a graça do seu Espírito Santo, para que nós possamos ter uma vida conduzida pelo Espírito e não sermos enganados pelos espíritos perversos que estão no mundo, aí agindo por meio das ideologias, das filosofias, das falsas religiões. Deus abençoe você e até amanhã, se Deus quiser.